Eric Hobsbawm. 10. A Era dos Extremos. 9. Os Anos Dourados. Foi nos últimos 40 anos que Modena viu de fato o grande salto à frente. O período que vai da unificação italiana até então fora uma longa era de espera, ou de lentas e intermitentes modificações, antes que a transformação se acelerasse até a velocidade do raio. As pessoas agora podem desfrutar um padrão de vida antes restrito a uma minúscula elite. Giuliano Musioli, 1993, página 323. Nenhum homem faminto e sóbrio pode ser convencido a gastar seu último dólar em outra coisa que não comida. Mas uma pessoa bem alimentada, bem vestida, bem abrigada e em tudo mais bem cuidada pode ser convencida a escolher entre um barbeador e uma escova de dentes elétrica. Juntamente com preços e custos, a demanda do consumidor se torna sujeita à administração. J. K. Galbraith, The New Industrial State, 1967, página 24. 1. A maioria dos seres humanos atua como os historiadores. Só em retrospecto reconhece a natureza de sua experiência. Durante os anos 50, sobretudo nos países desenvolvidos cada vez mais prósperos, muita gente sabia que os tempos tinham de fato melhorado, especialmente se suas lembranças alcançavam os anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Um primeiro-ministro conservador britânico disputou e venceu uma eleição geral em 1959 com o slogan "Você nunca esteve tão bem", uma afirmação sem dúvida correta. Contudo, só depois que passou o grande boom, nos perturbados anos 70, à espera dos traumáticos 80, os observadores, sobretudo, para início de conversa, os economistas, começaram a perceber que o mundo, em particular o mundo do capitalismo desenvolvido, passara por uma fase excepcional de sua história. Talvez uma fase única. Buscaram nomes para descrevê-la. Os 30 anos gloriosos dos franceses, Les 30 Glorieuses, a era de ouro de um quarto de século dos anglo-americanos, Marlin Shore, 1990. O dourado fulgiu com mais brilho contra o panos de fundo baço e escuro das posteriores décadas de crise. Vários motivos explicam por que se demorou tanto a reconhecer a natureza excepcional da era. Para os Estados Unidos, que dominaram a economia do mundo após a Segunda Guerra Mundial, ela não foi tão revolucionária assim. Simplesmente continuaram a expansão dos anos da guerra, que, como vimos, foram singularmente bondosos com aquele país. Não sofreram danos, aumentaram seu produto nacional bruto em 2/3, Van der Weyl, 1987, p. 30, e acabaram a guerra com quase 2/3 da produção industrial do mundo. Além disso, considerando o tamanho e avanço da economia americana, seu desempenho de fato durante os anos dourados não foi tão impressionante quanto a taxa de crescimento de outros países, que partiram de uma base bem menor. Entre 1950 e 1973, os Estados Unidos cresceram mais devagar que qualquer outro país, com exceção da Grã-Bretanha, e, o que é mais a propósito, seu crescimento não foi maior que nos mais dinâmicos períodos anteriores de seu desenvolvimento. Em todos os demais países industriais, incluindo até a LER da Grã-Bretanha, a Era de Ouro bateu todos os recordes anteriores, Madison, 1987, p. 650. Na verdade, para os Estados Unidos essa foi, econômica e tecnologicamente, uma época mais de relativo retardo que de avanço. A distância entre eles e outros países, medida em produtividade por homem-hora, diminuiu, e se em 1950 desfrutavam de uma riqueza nacional, PIB, per capita que era o dobro da França e Alemanha, mais de 5 vezes a do Japão, e mais da metade maior que a da Grã-Bretanha, os outros estados se aproximavam rapidamente, e continuaram a fazê-lo nas décadas de 1970 e 1980. Recuperar-se da guerra era a prioridade esmagadora dos países europeus e do Japão, e nos primeiros anos depois de 1945 eles mediram seu sucesso tomando como base o quanto se haviam aproximado de um objetivo estabelecido em referência ao passado, não ao futuro. Nos estados não comunistas, a recuperação também significava deixar para trás o medo de revolução social e avanço comunista, herança da guerra e da resistência.
Enquanto a maioria dos países, além de Alemanha e Japão, voltava a seus níveis pré-guerra em 1950, o início da Guerra Fria e a persistência de poderosos partidos comunistas na França e Itália desencorajavam a euforia. De qualquer modo, os benefícios materiais do crescimento levaram algum tempo para se fazer sentir. Na Grã-Bretanha, só em meados da década de 1950 eles se tornaram palpáveis. Nenhum político antes disso poderia ter ganho uma eleição com o slogan de Harold Macmillan. Mesmo numa região tão próspera como a Emília-Romagna, os benefícios da Affluent Society só se tornaram gerais na década de 1960. Francia em Mussolini, 1984, pp. 327, 9. Além disso, a arma secreta de uma sociedade de riqueza popular, ou seja, de pleno emprego, só se tornou real na década de 1960, quando a média de desemprego na Europa Ocidental estacionou em 1,5%. Na década de 1950, a Itália ainda tinha quase 8% de desempregados. Em suma, só na década de 1960 a Europa veio a tomar sua prosperidade como coisa certa. A essa altura, na verdade, observadores sofisticados começaram a supor que, de algum modo, tudo na economia iria para frente e para o alto eternamente. Não há motivo especial para duvidar de que as tendências subjacentes de crescimento no início e meados da década de 1970 continuarão em grande parte como nas de 1960, dizia um relatório em 1972. Não se pode prever hoje nenhuma influência especial que vá mudar drasticamente o ambiente externo das economias europeias. O Clube de Economias Industriais Capitalistas Avançadas, a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reviu para cima suas previsões de crescimento à medida que os anos 60 avançavam. No início da década de 1970, esperava-se que fossem, a médio prazo, superiores a 5%, Glynn, Hughes, Lippietz e Singh, 1990, p. 39. Não seriam. Hoje é evidente que a Era de Ouro pertenceu essencialmente aos países capitalistas desenvolvidos, que, por todas essas décadas, representaram cerca de 3/4 da produção do mundo, e mais de 80% de suas exportações manufaturadas, o CD Impact, pp. 18, 9. Outra razão pela qual essa característica da era só lentamente foi reconhecida é que na década de 1950 o surto econômico pareceu quase mundial e independente de regimes econômicos. Na verdade, de início pareceu que a parte socialista do mundo, recém-expandida, levava vantagem. A taxa de crescimento da União Soviética na década de 1950 foi mais veloz que a de qualquer país ocidental, e as economias da Europa Oriental cresceram quase com a mesma rapidez, mais depressa em países até então atrasados, mais devagar nos já industrializados ou parcialmente industrializados. A Alemanha Oriental, porém, ficou para trás da Alemanha Federal não comunista. Embora o bloco oriental perdesse o ritmo na década de 1960, seu PIB per capita em toda a Era de Ouro continuou crescendo ligeiramente mais rápido, ou, no caso da União Soviética, um pouco menos, que o dos grandes países industriais capitalistas, FMI, 1990, página 65. Mesmo assim, na década de 1960, ficou claro que o capitalismo avançava mais que o comunismo. Apesar disso, a Era de Ouro foi um fenômeno mundial, embora a riqueza geral jamais chegasse à vista da maioria da população do mundo. Os que viviam em países para cuja pobreza ia atrás os especialistas da ONU tentavam encontrar eufemismos diplomáticos. Entretanto, a população do terceiro mundo aumentou num ritmo espetacular. O número de africanos, leste-asiáticos e sul-asiáticos mais que duplicou nos 35 anos depois de 1950, o número de latino-americanos mais ainda, World Resources, 1986, p. 11. As décadas de 1970 e 1980 mais uma vez se familiarizaram com a fome endêmica, com a imagem clássica, a criança exótica morrendo de inanição, vista após o jantar em toda tela de TV do Ocidente. Durante as décadas douradas não houve fome endêmica, a não ser como produto de guerras e loucura política, como na China.
Na verdade, à medida que a população se multiplicava, a expectativa de vida aumentava em média 7 anos, e até 17 anos, se compararmos o fim da década de 1930 com o fim da década de 1960, Moravec, 1977, p. 48. Isso significa que a produção em massa de alimentos cresceu mais rápido que a população, tanto nas áreas desenvolvidas quanto em toda a grande área do mundo não industrial. Na década de 1950, aumentou mais de 1% ao ano per capita em toda a região do mundo em desenvolvimento, com exceção da América Latina, e mesmo lá houve um aumento per capita, embora mais modesto. Na década de 1960, ainda cresceu em partes do mundo não industrial, mas, mais uma vez com exceção da América Latina, agora à frente do resto, apenas ligeiramente. Apesar disso, a produção total de alimentos no mundo pobre, nas décadas de 1950 e 1960, aumentou mais rapidamente que no mundo desenvolvido. Na década de 1970, as disparidades entre as diferentes partes do mundo pobre tornam inúteis essas cifras globais. A essa altura algumas regiões, como o Extremo Oriente e a América Latina, tinham produção superior à taxa de crescimento de suas populações, enquanto a África ficava para trás em mais de 1% ao ano. Na década de 1980, a produção de alimentos per capita do mundo pobre não cresceu de modo algum, fora do Sudeste e Leste Asiáticos, e mesmo ali alguns países produziram menos per capita que na década de 1970. Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas. Algumas regiões ficaram bem atrás dos níveis da década de 1970, ou até continuaram a cair, notadamente África, América Central e o Oriente Próximo Asiático. Van der Velde, 1987, p. 106. File, 1989, anexo, tabela 2, pp. 113, 5. Enquanto isso, o problema do mundo desenvolvido era que produzia tanto alimento que não sabia o que fazer com o excedente, e na década de 1980 decidiu plantar substancialmente menos, ou então, como na comunidade europeia, vender suas montanhas de manteiga e lagos de leite abaixo do custo, com isso solapando os produtores nos países pobres. Ficou mais barato comprar queijo holandês nas ilhas do Caribe que na Holanda. Curiosamente, o contraste entre excedentes de alimentos de um lado e gente faminta do outro, que tanto revoltara o mundo durante a Grande Depressão da década de 1930, causou menos comentário em fins do século XX. Foi um aspecto da crescente divergência entre o mundo rico e o mundo pobre que se tornou cada vez mais evidente a partir da década de 1960. O mundo industrial, claro, se expandia por toda parte. Nas regiões capitalistas e socialistas e no Terceiro Mundo. No Velho Ocidente, houve impressionantes exemplos de revolução industrial, como a Espanha e a Finlândia. No mundo do socialismo realmente existente, ver capítulo 13, países predominantemente agrários como a Bulgária e a Romênia ganharam expressivos setores industriais. No Terceiro Mundo, o fato mais espetacular dos chamados países em recente industrialização, NICS em inglês, ocorreu depois da Era de Ouro, mas por toda parte diminuiu acentuadamente o número de países que dependentes da agricultura, pelo menos para financiar suas importações do resto do mundo. Com uma exceção, Nova Zelândia, todos estavam na África subsaariana e na América Latina. File, 1989, anexo, tabela 11, pp. 149, 51. A economia mundial, portanto, crescia a uma taxa explosiva. Na década de 1960, era claro que jamais houvera algo assim. A produção mundial de manufaturas quadruplicou entre o início da década de 1950 e o início da década de 1970, e, o que é ainda mais impressionante, o comércio mundial de produtos manufaturados aumentou 10 vezes. Como vimos, a produção agrícola mundial também disparou, embora não espetacularmente. E o fez não tanto, como muitas vezes no passado, com o cultivo de novas terras, mas elevando sua produtividade. A produção de grãos por hectare quase duplicou entre 1950, 52 e 1980, 82, e mais que duplicaram na América do Norte, Europa Ocidental e Leste Asiático.
as indústrias de pesca mundial, enquanto isso, triplicaram suas capturas antes de voltar a cair. World Resources, 1986, páginas 47 e 142. Mal se notava ainda um subproduto dessa extraordinária explosão, embora em retrospecto ele já parecesse ameaçador: a poluição e a deterioração ecológica. Durante a Era de Ouro, isso chamou pouca atenção, a não ser de entusiastas da vida silvestre e outros protetores de raridades humanas e naturais, porque a ideologia de progresso dominante tinha como certo que o crescente domínio da natureza pelo homem era a medida mesma do avanço da humanidade. A industrialização nos países socialistas foi por isso particularmente cega às consequências ecológicas da construção maciça de um sistema industrial algo arcaico, baseado em ferro e fumaça. Mesmo no Ocidente, o velho lema do homem de negócios do século XIX, onde tem lama, tem grana, ou seja, poluição quer dizer dinheiro, ainda era convincente, sobretudo para construtores de estradas e incorporadores imobiliários, que descobriram os incríveis lucros a serem obtidos numa era de boom secular de especulação que não podia dar errado. Tudo o que se precisava fazer era esperar que o valor do terreno certo subisse até a estratosfera. Um único prédio bem situado podia fazer do sujeito um multimilionário praticamente sem custo, pois ele podia tomar empréstimo sob a garantia da futura construção, e mais empréstimos ainda quando o valor desta, construída ou não, ocupada ou não, continuasse a crescer. Acabou, como sempre, havendo um crash. A Era de Ouro acabou, como os booms anteriores, num colapso de imóveis e bancos, mas até então os centros das cidades, grandes e pequenos, foram postos abaixo e incorporados por todo o mundo, incidentalmente destruindo catedrais medievais em cidades como Worcester na Grã-Bretanha ou capitais coloniais espanholas como Lima, no Peru. Como as autoridades no Oriente e Ocidente também descobriram que se podia usar métodos industriais para construir rapidamente conjuntos habitacionais baratos, enchendo os arredores das cidades de prédios de apartamentos visivelmente ameaçadores, a década de 1960 provavelmente ficará como a mais desastrosa na história da urbanização humana. Na verdade, longe de se preocupar com o meio ambiente, parecia haver motivos de autossatisfação, pois os resultados da poluição do século XIX davam lugar à tecnologia e consciência ecológica no século XX. A simples proibição do uso do carvão como combustível em Londres, a partir de 1953, não aboliu, de um só golpe, o impenetrável fogo tão conhecido dos romances de Dickens, que periodicamente cobria a cidade. Não havia mais uma vez, alguns anos depois, salmões nadando no outrora morto rio Tamisa. Fábricas menores, mais limpas, espalhavam-se pelo campo, em vez das vastas usinas cobertas de fumaça que antes significavam indústria. Aeroportos substituíram as estações de estrada de ferro como a quintessência dos edifícios que representam o transporte. À medida que o campo se esvaziava, as pessoas, ou pelo menos as pessoas da classe média que se mudavam para aldeias e granjas abandonadas, podiam sentir-se mais perto que nunca da natureza. Contudo, não há como negar que o impacto das atividades humanas sobre a natureza, sobretudo as urbanas e industriais, mas também, como se acabou compreendendo, as agrícolas, aumentou acentuadamente a partir de meados do século. Isso se deveu em grande parte ao enorme aumento no uso de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural etc., cujo possível esgotamento vinha preocupando os que pensavam no futuro desde meados do século XIX. Descobriam-se novas fontes mais depressa do que se podia usá-las. O fato de o consumo total de energia ter disparado, na verdade triplicou nos Estados Unidos entre 1950 e 1973, Rostov, 1978, p. 256. Tabela 3, página 58, está longe de surpreender. Um dos motivos pelos quais a Era de Ouro foi de ouro é que o preço do barril de petróleo saudita custava em média a menos de $2 durante todo o período de 1950 a 1973, com isso tornando a energia ridiculamente barata, e barateando-a cada vez mais.
Ironicamente, só depois de 1973, quando o cartel de produtores de petróleo, a OPEP, decidiu finalmente cobrar o que o mercado podia pagar, os ecologistas deram séria atenção aos efeitos da consequente explosão no tráfego movido a petróleo, que já escurecia os céus acima das grandes cidades nas partes motorizadas do mundo, em particular na americana. A poluição da atmosfera foi, compreensivelmente, a preocupação imediata. Contudo, as emissões de dióxido de carbono que aqueciam a atmosfera quase triplicaram entre 1950 e 1973, quer dizer, a concentração desse gás na atmosfera aumentou quase 1% ao ano. World Resources, 1986. A produção de clorofluorcarbonos, produtos químicos que afetam a camada de ozônio, subiu quase verticalmente. No fim da guerra, mal eram usados, mas em 1974 mais de 300 mil toneladas de um composto e mais de 400 mil de outro eram liberadas na atmosfera todo ano. World Resources, 1986. Os países ricos do Ocidente naturalmente eram responsáveis pela parte do leão nessa poluição, embora a industrialização extraordinariamente suja da União Soviética produzisse quase a mesma quantidade de dióxido de carbono que os Estados Unidos. Quase 5 vezes mais em 1985 que em 1950. Per capita, claro, os Estados Unidos continuaram muito à frente. Só os britânicos na verdade baixaram a taxa que registra a quantidade emitida por habitante nesse período. 1990, tabela 1, p14. 2. De início, essa espantosa explosão da economia pareceu apenas uma versão gigantesca do que acontecia antes. Por assim dizer, uma globalização da situação dos Estados Unidos pré-1945, tomando esse país como um modelo de sociedade industrial capitalista. E de certa forma era mesmo. A era do automóvel há muito chegar à América do Norte, mas depois da guerra atingiu a Europa e mais tarde, mais modestamente, o mundo socialista e as classes médias latino-americanas, enquanto o combustível barato fazia do caminhão e do ônibus o grande meio de transporte na maior parte do globo. Se pode medir o aumento da riqueza na sociedade ocidental pelo número de carros particulares dos 750 mil da Itália em 1938 para os 15 milhões, no mesmo país, em 1975, Rostow, 1978, podia-se reconhecer o desenvolvimento econômico de muitos países do terceiro mundo pelo aumento do número de caminhões. Muito do grande boom mundial foi assim um alcançar ou, no caso dos Estados Unidos, um continuar de velhas tendências. O modelo de produção em massa de Henry Ford espalhou-se para indústrias do outro lado dos oceanos, enquanto nos Estados Unidos o princípio fordista ampliava-se para novos tipos de produção, da construção de habitações à chamada junk food. O McDonald's foi uma história de sucesso do pós-guerra. Bens e serviços antes restritos a minorias eram agora produzidos para um mercado de massa, como no setor de viagens a praias ensolaradas. Antes da guerra, não mais de 150 mil norte-americanos viajaram para a América Central ou o Caribe em um ano, mas entre 1950 e 1970 esse número cresceu de 300 mil para 7 milhões. US Historical Statistics, volume 1. Os números para a Europa foram, sem surpresa, ainda mais espetaculares. A Espanha, que praticamente não tinha turismo de massa até a década de 1950, recebia mais de 44 milhões de estrangeiros por ano em fins da década de 1980, um número ligeiramente superado apenas pelos 45 milhões da Itália. Stat. Jarbusch, 1990, p. 262. O que antes era um luxo tornou-se o padrão do conforto desejado, pelo menos nos países ricos. A geladeira, a lavadora de roupas automática, o telefone. Em 1971, havia mais de 270 milhões de telefones no mundo, quer dizer, esmagadoramente na América e na Europa Ocidental, e sua disseminação se acelerava. 10 anos depois, esse número quase dobrara. Nas economias de mercado desenvolvidas havia mais de um telefone para cada 2 habitantes. US World Social Situation, 1985, tabela 19, p. 63.
Em suma, era agora possível um cidadão médio desses países viver como só os muito ricos tinham vivido no tempo de seus pais. A não ser, claro, pela mecanização que substituíra os criados pessoais. Contudo, o que mais nos impressiona nesse período é a extensão em que o surto econômico parecia movido pela revolução tecnológica. Nessa medida, multiplicaram-se não apenas produtos melhorados de um tipo pré-existente, mas outros inteiramente sem precedentes, incluindo muitos quase inimagináveis antes da guerra. Alguns produtos revolucionários, como os materiais sintéticos conhecidos como plásticos, haviam sido desenvolvidos no período entre guerras, ou até começado a entrar em produção comercial, como o nylon, 1935, poliestireno e politeno. Outros, como a televisão e a gravação em fita magnética, mal se achavam no estágio experimental. A guerra, com suas demandas de alta tecnologia, preparou vários processos revolucionários para posterior uso civil, embora um pouco mais do lado britânico, depois assumido pelos Estados Unidos, que entre os alemães com seu espírito científico, radar, motor a jato e várias ideias e técnicas que prepararam o terreno para a eletrônica e a tecnologia de informação do pós-guerra. Sem elas o transistor, inventado em 1947, e os primeiros computadores digitais civis, 1946, teriam aparecido consideravelmente mais tarde. Talvez felizmente, a energia nuclear, utilizada primeiro durante a guerra para destruição, permaneceu em grande parte à margem da economia civil, a não ser, até agora, por uma contribuição marginal para a geração de energia elétrica no mundo. Cerca de 5% em 1975. Se essas inovações se basearam na ciência do entreguerras ou do pós-guerra, no pioneirismo técnico ou mesmo comercial do período compreendido entre os conflitos, ou no grande avanço pós-1945, os circuitos integrados desenvolvidos na década de 1950, os lasers na de 1960, ou os vários subprodutos dos foguetes espaciais, isso pouco importa para nosso objetivo. Mais que qualquer período anterior, a Era de Ouro se baseou na mais avançada e muitas vezes esotérica pesquisa científica, que agora encontrava aplicação prática em poucos anos. A indústria e mesmo a agricultura pela primeira vez ultrapassavam decididamente a tecnologia do século XIX, ver capítulo 18. 3 coisas nesse terremoto tecnológico impressionam o observador. Primeiro, ele transformou absolutamente a vida cotidiana no mundo rico e mesmo, em menor medida, no mundo pobre, no qual o rádio podia agora, graças ao transistor e à miniaturizada bateria de longa duração, chegar às mais remotas aldeias. A Revolução Verde transformou o cultivo do arroz e do trigo, e as sandálias de plástico substituíram os pés descalços. Qualquer leitor europeu deste livro que faça um rápido inventário de seus pertences pessoais pode atestar isso. A maior parte do conteúdo da geladeira ou freezer, nenhum dos quais a maioria das casas teria tido em 1945, é novo. Comida desidratada congelada, hortigranjeiros industrializados, carne recheada de enzimas e vários produtos químicos para modificar o seu gosto, ou mesmo feita por simulação de carne de primeira sem osso, com Sidney, 1982, páginas 1164 e sucessivas. Para não falar de produtos frescos importados por avião de países muito distantes, o que teria sido impossível então. Em comparação com 1950, o uso de materiais naturais ou tradicionais, madeira e metal tratados à maneira antiga, fibras ou estofos naturais, e mesmo a cerâmica, em nossas cozinhas, móveis e roupas pessoais baixou de maneira impressionante, embora a badalação em torno de tudo que é produzido pela indústria de higiene pessoal tenha sido tanta que obscureceu, pelo exagero sistemático, o grau de novidade de sua produção muitíssimo aumentada e diversificada. Pois a revolução tecnológica entrou na consciência do consumidor em tal medida que a novidade se tomou o principal recurso de venda para tudo, desde os detergentes sintéticos, que passaram a existir na década de 1950, até os computadores laptop. A crença era que novo equivalia não só a melhor, mas a absolutamente revolucionado. Quanto aos produtos que visivelmente representavam novidade tecnológica, a lista é interminável, e não exige comentário. Televisão,
Discos de vinil. Os LPs surgiram em 1948, seguidos de fitas. As fitas cassete surgiram na década de 1960, e dos compact discs, pequenos rádios portáteis transistorizados. Este autor recebeu o seu primeiro de presente de um amigo japonês em fins da década de 1950, relógios digitais, calculadoras de bolso a bateria e depois a energia solar. E os eletrodomésticos, equipamentos de foto e vídeo. Um aspecto não menos significativo dessas inovações é o sistemático processo de miniaturização de tais produtos, ou seja, a portabilidade, que ampliou imensamente seu alcance em mercado potenciais. Contudo, a revolução tecnológica talvez tenha sido de igual modo simbolizada por produtos aparentemente inalterados e que desde a Segunda Guerra Mundial se transformaram de alto a baixo, como os veleiros de lazer. Seus mastros e cascos, velas e cordames, o equipamento de navegação pouco ou nada tinham em comum com os barcos do entre-guerras, a não ser na forma e função. Segundo, quanto mais complexa a tecnologia envolvida, mais complexa a estrada que ia da descoberta ou invenção até a produção, e mais elaborado e dispendioso o processo de percorrê-la. Pesquisa e desenvolvimento R&D em inglês tornaram-se fundamentais para o crescimento econômico e, por esse motivo, reforçou-se a já enorme vantagem das economias de mercado desenvolvidas sobre as demais. Como veremos no capítulo 16, a inovação tecnológica não floresceu nas economias socialistas. O país desenvolvido típico tinha mais de 1.000 cientistas e engenheiros para cada milhão de habitantes na década de 1970, mas o Brasil tinha cerca de 250, a Índia 130, o Paquistão uns 60, o Quênia e a Nigéria cerca de 30, Unesco, 1985, tabela 518. Além disso, o processo de inovação passou a ser tão contínuo que os gastos com o desenvolvimento de novos produtos se tornaram uma parte cada vez maior e mais indispensável dos custos de produção. No caso extremo, as indústrias de armamentos, onde, reconhecidamente, o dinheiro não era problema, mal novas máquinas entravam em uso e já eram trocadas por equipamentos ainda mais avançados, e, claro, imensamente mais caros, com considerável lucro das empresas envolvidas. Nas indústrias mais voltadas para o mercado de massa, como os produtos farmacêuticos, uma droga genuinamente nova e necessária, sobretudo quando protegida da competição por direitos de patente, podia fazer várias fortunas, que eram justificadas por seus produtores como necessárias para mais pesquisas. Inovadores menos protegidos tinham de ganhar dinheiro mais depressa, pois assim que outros produtos entravam no mercado o preço despencava. Terceiro, as novas tecnologias eram, esmagadoramente, de capital intensivo e, a não ser por cientistas e técnicos altamente qualificados, exigiam pouca mão de obra, ou até mesmo a substituíam. A grande característica da Era de Ouro era precisar cada vez mais de maciços investimentos e cada vez menos gente, a não ser como consumidores. Contudo, o ímpeto e rapidez do surto econômico eram tais que, durante uma geração, isso não foi óbvio. Pelo contrário, a economia cresceu tão depressa que mesmo nos países industrializados a classe operária industrial manteve ou mesmo aumentou seu número de empregados. Em todos os países avançados, com exceção dos Estados Unidos, os reservatórios de mão de obra preenchidos durante a Depressão pré-guerra e a desmobilização do pós-guerra se esvaziaram. Novos contingentes de mão de obra foram atraídos da zona rural e da imigração estrangeira, e mulheres casadas, até então mantidas fora do mercado de trabalho, entraram nele em número crescente. Apesar disso, o ideal a que aspirava a Era de Ouro, embora só se realizasse aos poucos, era a produção, ou mesmo o serviço, sem seres humanos, robôs automatizados montando carros, espaços silenciosos cheios de bancos de computadores controlando a produção de energia, trens sem maquinistas. Os seres humanos só eram essenciais para tal economia num aspecto, como compradores de bens e serviços. Aí estava o seu problema central. Na Era de Ouro, isso ainda parecia irreal e distante, como a futura morte do universo por entropia, da qual os cientistas vitorianos haviam avisado a raça humana. Pelo contrário, todos os problemas que perseguiam o capitalismo em sua era da catástrofe pareceram dissolver-se e desaparecer.
O terrível e inevitável ciclo de prosperidade e depressão, tão fatal entre as guerras, tornou-se uma sucessão de brandas flutuações, graças a, era o que pensavam os economistas keynesianos que agora assessoravam os governos, sua inteligente administração macroeconômica. Desemprego em massa? Onde se poderia encontrá-lo no mundo desenvolvido da década de 1960, quando a Europa tinha uma média de 1,5% de sua força de trabalho sem emprego e o Japão 1,3%, Van der Weyl, 1987, p. 77. Só na América do Norte e ele ainda não fora eliminado. Pobreza? Naturalmente a maior parte da humanidade continuava pobre, mas nos velhos centros industrializados, que significado poderia ter o de pé, ou vítimas da fome? Da Internacional e para trabalhadores que agora esperavam possuir seu carro e passar férias anuais remuneradas nas praias da Espanha. E se os tempos se tornassem difíceis para eles, não haveria um Estado previdenciário universal e generoso pronto a oferecer-lhes proteção, antes nem sonhada, contra os azares da doença, da desgraça e mesmo da terrível velhice dos pobres. Suas rendas cresciam ano a ano, quase automaticamente. Não continuariam crescendo para sempre. A gama de bens e serviços oferecidos pelo sistema produtivo, e ao alcance deles, tornava antigos luxos itens do consumo diário. E isso aumentava a cada ano. Que mais, em termos materiais, podia a humanidade querer, a não ser estender os benefícios já desfrutados pelos povos favorecidos de alguns países aos infelizes habitantes de outras partes do mundo, reconhecidamente ainda a maioria da humanidade, que não haviam entrado no desenvolvimento e na modernização? Que problemas restavam para ser resolvidos? Um destacado político socialista britânico, extremamente inteligente, escreveu em 1956, tradicionalmente, o pensamento socialista tem sido dominado pelos problemas econômicos colocados por capitalismo, pobreza, desemprego em massa, miséria, instabilidade, e até a possibilidade do colapso de todo o sistema. O capitalismo foi reformado a ponto de ficar irreconhecível. Apesar de depressões menores ocasionais e crises de balanço de pagamento, é provável que se mantenham o pleno emprego e pelo menos um tolerável grau de estabilidade. Pode-se esperar que a automação solucione todos os problemas de subprodução existentes. Fazendo uma previsão, nossa atual taxa de crescimento nos dará uma produção nacional 3 vezes maior em 50 anos. Crosland, 1957, p. 517. 3. Como vamos explicar esse extraordinário e inteiramente inesperado trunfo de um sistema que, durante metade de uma vida, parecerá à beira da ruína? O que exige explicação, claro, não é o simples fato de um extenso período de expansão econômica e bem-estar seguir-se a um período semelhante de problemas econômicos e outras perturbações. Essa sucessão de ondas longas, de cerca de meio século de extensão, formou o ritmo básico da história econômica do capitalismo desde fins do século XVII. Como vimos, capítulo 2, a era da catástrofe chamará a atenção para esse padrão de flutuações seculares, cuja natureza permanece obscura. São conhecidas em geral pelo nome do economista russo Kondratiev. Numa perspectiva longa, a Era de Ouro foi mais uma reviravolta ascendente na curva de Kondratiev, como o grande boom vitorianos de 1850-73. Curiosamente, as datas quase coincidem, com o intervalo de um século, e a Belle Époque dos vitorianos tardios e eduardianos. Como outras viradas ascendentes anteriores, foi precedida e seguida por curvas descendentes. O que exige explicação não é isso, mas a escala e profundidade extraordinárias desse boom secular, que é uma espécie de contrapartida da escala e profundidade extraordinária da era anterior de crises e depressões. Na verdade, não há explicações satisfatórias para a enorme escala desse grande salto adiante da economia mundial capitalista, e portanto para suas consequências sociais sem precedentes. Naturalmente, outros países tinham condições de se equipararem à economia modelo de sociedade industrial de inícios do século XX, a dos Estados Unidos, um país que não fora devastado por guerra, derrota ou vitória, embora ligeiramente abalado pela Grande Depressão.
Outros países tentaram sistematicamente imitar os Estados Unidos, um processo que acelerou o desenvolvimento econômico, uma vez que sempre é mais fácil adaptar-se a uma tecnologia existente do que inventar uma nova. Isso poderia vir depois, como demonstraria o exemplo japonês. Contudo, havia mais no grande salto do que apenas isso. Havia uma substancial reestruturação e reforma do capitalismo e um avanço bastante espetacular na globalização e internacionalização da economia. A primeira produziu uma economia mista, que ao mesmo tempo tornou mais fácil aos estados planejar e administrar a modernização econômica e aumentou enormemente a demanda. As grandes histórias de sucesso econômico em países capitalistas no pós-guerra, com raríssimas exceções, Hong Kong, são histórias de industrialização sustentadas, supervisionadas, orientadas e às vezes planejadas e administradas por governos, da França e Espanha na Europa a Japão, Singapura e Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, o compromisso político de governos com pleno emprego e, em menor medida, com redução da desigualdade econômica, isto é, um compromisso com a seguridade social e previdenciária, pela primeira vez proporcionou um mercado de consumo de massa para bens de luxo que agora podiam passar a ser aceitos como necessidades. Quanto mais pobres as pessoas, maior a proporção da renda que tem de gastar em produtos essenciais, como comida, uma observação sensata conhecida como Lei de Engels. Na década de 1930, mesmo nos ricos Estados Unidos, cerca de um terço dos gastos domésticos ainda se destinava à comida, mas no início da década de 1980 esse índice era de apenas 13%. O resto ficava disponível para outras despesas. A Era de Ouro democratizou o mercado. A segunda multiplicou a capacidade produtiva da economia mundial, tornando possível uma divisão de trabalho internacional muito mais elaborada e sofisticada. De início, isso se limitou em grande parte ao conjunto das chamadas economias de mercado desenvolvidas, ou seja, os países do campo americano. A maior parte do mundo socialista estava dividida, ver capítulo 13, e os países em desenvolvimento mais dinâmicos no terceiro mundo, na década de 1950, optaram pela industrialização segregada e planejada, substituindo sua própria produção pela importação de manufaturas. Os países que compunham o núcleo do capitalismo ocidental comerciavam, é claro, com o mundo de além-mar, e com grande vantagem, pois os termos de comércio os favoreciam, ou seja, podiam obter matérias-primas e alimentos mais baratos. Mesmo assim, o que de fato explodiu foi o comércio de produtos industrializados, sobretudo entre os países centrais industriais. O comércio mundial de manufaturas multiplicou-se por mais de 10 em 20 anos após 1953. Os fabricantes, que compunham uma fatia constante do comércio mundial desde o século XIX, de pouco menos da metade, agora disparavam para mais de 60%. W. A. Levis, 1981. A Era de Ouro continuou ancorada nas economias dos países núcleo do capitalismo, mesmo em termos puramente quantitativos. Em 1957, só os 7 grandes do capitalismo, Canadá, Estados Unidos, Japão, França, Alemanha Federal, Itália e Grã-Bretanha, possuíam 3/4 de todos os carros de passageiros do globo, e uma proporção quase igualmente alta de seus telefones, um Statistical Yearbook, 1982. Apesar disso, a nova revolução industrial não estava restrita a nenhuma região. A reestruturação do capitalismo e o avanço na internacionalização da economia foram fundamentais. Não é tão seguro que a revolução tecnológica explique a Era de Ouro, embora fosse expressiva. Como foi mostrado, muito da industrialização nessas décadas deveu-se à disseminação a novos países de processos baseados em velhas tecnologias. A industrialização de carvão, ferro e aço do século XIX estendeu-se aos países socialistas agrários. As indústrias americanas de petróleo e motores de combustão interna do século XX chegaram aos países europeus. O impacto da tecnologia gerada pela alta pesquisa na indústria civil provavelmente só se tornou substancial nas décadas de crise depois de 1973, quando se deu a grande inovação na tecnologia de informação e na engenharia genética, além de vários outros saltos no desconhecido.
As principais inovações que começaram a transformar o mundo assim que a guerra acabou talvez tenham sido as do setor químico e farmacêutico. Seu impacto na demografia do terceiro mundo foi imediato, ver capítulo 12. Os efeitos culturais foram um pouco mais lentos, mas não muito, pois a revolução sexual no Ocidente, nas décadas de 1960 e 1970, se tornou possível em função dos antibióticos, desconhecidos antes da Segunda Guerra Mundial, que pareceram eliminar os grandes riscos da promiscuidade, tornando as doenças venéreas facilmente curáveis, e da pílula anticoncepcional, cuja disponibilidade se ampliou na década de 1960. O risco, no campo sexual, ia retornar na década de 1980, com a AIDS. O capitalismo do pós-guerra foi inquestionavelmente, como assinala a citação de Crosland, um sistema reformado a ponto de ficar irreconhecível, ou, nas palavras do primeiro-ministro britânico Harold Macmillan, uma nova versão do velho sistema. O que aconteceu foi muito mais que um retorno do sistema, após alguns evitáveis erros do entreguerras, para seu objetivo normal de tanto manter um alto nível de emprego quanto desfrutar uma taxa não desprezível de crescimento econômico. Johnson, 1972, p. 6. Essencialmente, foi uma espécie de casamento entre liberalismo econômico e democracia social, ou, em termos americanos, a política do New Deal rooseveltiano, com substanciais empréstimos da União Soviética, que fora pioneira na ideia do planejamento econômico. Por isso a reação contra ele, dos defensores teológicos do livre mercado, seria tão apaixonada nas décadas de 1970 e 1980, quando as políticas baseadas nesse casamento já não eram salvaguardadas pelo sucesso econômico. Homens como o economista austríaco Friedrich von Hayek, 1899-1992, jamais haviam sido pragmatistas, dispostos, embora com relutância, a ser persuadidos de que atividades econômicas que interferiam com o laissez-faire funcionavam, embora sem dúvida negassem, com argumentos sutis, que pudessem funcionar. Eram verdadeiros crentes da equação livre mercado igual liberdade do indivíduo, e consequentemente condenavam qualquer desvio dela, como, por exemplo, a estrada para a servidão, para citar o título do livro de Hayek publicado em 1944. Tinham defendido a pureza do mercado na Grande Depressão. Continuavam a condenar as políticas que faziam de ouro a era de ouro, quando o mundo ficava mais rico e o capitalismo, acrescido do liberalismo político, tornava a florescer com base na mistura de mercados e governos. Mas entre a década de 1940 e a de 1970 ninguém dava ouvidos a tais velhos crentes. Tampouco podemos duvidar de que o capitalismo foi deliberadamente reformado, em grande parte pelos homens em posição de fazê-lo nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, durante os últimos anos da guerra. É um engano supor que as pessoas jamais aprendem com a história. A experiência do entreguerras e, sobretudo, a Grande Depressão tinham sido tão catastróficas que ninguém podia sonhar, como muitos homens na vida pública tinham feito após a Primeira Guerra Mundial, em retornar o mais breve possível à época anterior, ao toque das sirenes de ataque aéreo. Todos os homens, as mulheres ainda eram dificilmente aceitas no primeiro escalão da vida pública, que esboçavam aquilo que, em sua opinião, devia constituir os princípios da economia mundial no pós-guerra e o futuro da ordem econômica global. Haviam vivido a Grande Depressão. Alguns, como J. M. Keynes, se achavam na vida pública desde 1914. E se a memória econômica da década de 1930 não fosse o bastante para aguçar seu apetite por reformar o capitalismo, os riscos políticos fatais de não fazê-lo eram patentes para todos os que acabavam de combater a Alemanha de Hitler, filha da Grande Depressão, e enfrentavam a perspectiva do comunismo e do poder soviético avançando para o oeste sobre as ruínas de economias capitalistas que não funcionavam. 4 coisas pareciam claras para esses formuladores de decisões. A catástrofe do entreguerras, que de modo nenhum se devia deixar retornar, se deverá em grande parte ao colapso do sistema comercial e financeiro global e à consequente fragmentação do mundo em pretensas economias ou impérios nacionais autárquicos em potencial.
O sistema global fora um dia estabilizado pela hegemonia, ou pelo menos centralidade, da economia britânica e sua moeda, a libra esterlina. No entreguerras, a Grã-Bretanha e a libra não eram mais suficientemente fortes para carregar esse fardo, que agora só podia ser assumido pelos Estados Unidos e o dólar. A conclusão, naturalmente, despertava entusiasmo mais genuíno em Washington que em outras partes. Terceiro, a Grande Depressão se deverá ao fracasso do livre mercado irrestrito. Daí em diante um mercado teria de ser suplementado pelo esquema de planejamento público e administração econômica, ou trabalhar dentro dele. Finalmente, por motivos sociais e políticos, não se devia permitir um retorno do desemprego em massa. Formuladores de decisões fora dos países anglo-saxônicos pouco podiam fazer em relação à reconstrução do sistema comercial e financeiro mundial, mas achavam bastante conveniente a rejeição do velho liberalismo de livre mercado. Forte orientação e planejamento estatais em assuntos econômicos não eram novidades em vários países, da França ao Japão. Mesmo a posse e a administração de indústrias pelo Estado eram bastante conhecidas, e haviam se ampliado bastante em países ocidentais após 1945. Não era de forma alguma uma questão particular entre socialistas e antissocialistas, embora a virada geral para a esquerda da política de resistência lhe desse mais destaque do que teria tido antes da guerra, como por exemplo nas constituições francesa e italiana de 1946, 7. Assim, mesmo após 15 anos de governo socialista, em 1960 a Noruega tinha um setor público proporcionalmente, e, claro, absolutamente, menor que a Alemanha Ocidental, que não era um país dado a nacionalizações. Quanto aos partidos socialistas e movimentos trabalhistas que tanto se destacaram na Europa após a guerra, enquadraram-se prontamente no novo capitalismo reformado, porque para fins práticos não tinha política econômica própria, a não ser os comunistas, cuja política consistia em adquirir poder e depois seguir o modelo da União Soviética. Os pragmáticos escandinavos deixaram intacto o seu setor privado. O governo trabalhista britânico de 1945 não, mas nada fez para reformá-lo, e mostrou uma falta de interesse pelo planejamento bastante surpreendente, sobretudo quando comparado com a entusiástica modernização planejada de governos franceses contemporâneos, e não socialistas. Na verdade, a esquerda concentrava-se em melhorar as condições de seus eleitorados operários e em reformas sociais para esse fim. Como não tinham soluções alternativas a não ser exigir a abolição do capitalismo, o que nenhum governo social-democrata sabia como fazer, nem tentar fazer, tinham de depender de uma economia capitalista forte e criadora de riqueza para financiar seus objetivos. Na verdade, um capitalismo reformado, que reconhecesse a importância da classe trabalhadora e das aspirações social-democratas, lhes parecia bastante adequado. Em suma, por diversos motivos, os políticos, autoridades e mesmo muitos dos homens de negócios do Ocidente do pós-guerra se achavam convencidos de que um retorno ao laissez-faire e ao livre mercado original estava fora de questão. Alguns objetivos políticos: pleno emprego, contenção do comunismo, modernização de economias atrasadas, ou em declínio, ou em ruínas, tinham absoluta prioridade e justificavam a presença mais forte do governo. Mesmo regimes dedicados ao liberalismo econômico e político podiam agora, e precisavam, dirigir suas economias de uma maneira que antes seria rejeitada como socialista. Afinal, fora assim que a Grã-Bretanha e mesmo os Estados Unidos haviam orientado suas economias de guerra. O futuro estava na economia mista. Embora houvesse momentos em que as velhas ortodoxias de retidão fiscal, moedas e preços estáveis ainda contassem, não eram mais absolutamente obrigatórias. Desde 1933 os espantalhos da inflação e financiamento de dívida não espantavam mais os passarinhos dos campos econômicos, mas as safras ainda pareciam crescer. Não foram mudanças pequenas. Eles levaram o estadista americano de ferro e as credenciais capitalistas, Averell Harriman, a dizer a seus compatriotas, em 1946,
As pessoas deste país têm mais medo de palavras como planejamento. As pessoas aceitaram o fato de que o governo tem de planejar tanto quanto os indivíduos deste país. Mayer, 1987, p. 129. Elas fizeram um defensor do liberalismo econômico e admirador da economia americana, Jean Monnet, 1888-1979, tornar-se apaixonado defensor do planejamento econômico francês. Transformaram Lionel Lord Robbins, um economista adepto de livre mercado que antes defendia a ortodoxia contra Keynes, e dirigiram um seminário em conjunto com a IEC na London School of Economics, num diretor da semi-socialista Economia de Guerra Britânica. Durante mais ou menos 30 anos houve consenso entre os pensadores e formuladores de decisões ocidentais, notadamente nos Estados Unidos, acerca do que outros países do lado não comunista podiam fazer, ou melhor, o que não podiam. Todos queriam um mundo de produção e comércio externo crescentes, pleno emprego, industrialização e modernização, e estavam preparados para consegui-lo, se necessário, por meio de um sistemático controle governamental e administração de economias mistas, e da cooperação com movimentos trabalhistas organizados, contanto que não fossem comunistas. Era de ouro do capitalismo teria sido impossível sem esse consenso de que a economia de empresa privada, livre empresa era o nome preferido, precisava ser salva de si mesma para sobreviver. Contudo, embora o capitalismo sem dúvida se reformasse, devemos estabelecer uma clara distinção entre a disposição geral de fazer algo então impensável e a eficácia efetiva das novas receitas que os chefes dos novos restaurantes econômicos estavam criando. Isso é difícil de avaliar. Os economistas, como os políticos, sempre tendem a atribuir os sucessos à sagacidade de suas políticas, e durante a Era de Ouro, quando mesmo economias fracas como a britânica floresceram e cresceram, pareceu haver bastante espaço para autocongratulação. Mesmo assim, a política deliberada emplacou alguns sucessos impressionantes. Em 1945-46, a França, por exemplo, seguiu, bastante conscientemente, o rumo de planejamento econômico para modernizar sua economia industrial. Essa adaptação de ideias soviéticas a uma economia capitalista mista deve ter tido algum efeito, pois entre 1950 e 1979 a França, até então um sinônimo de atraso econômico, aproximou-se com mais êxito que qualquer outro dos principais países industriais da produtividade americana, mais mesmo que a Alemanha. Madison, 1982, p. 46. Apesar disso, devemos deixar os economistas, uma tribo notadamente contenciosa, para discutir os méritos e deméritos e a eficácia das políticas dos vários governos, a maioria associada ao nome de J. M. Keynes, que morrera em 1946. 4. A diferença entre intenção geral e aplicação detalhada é particularmente clara na reconstrução da economia internacional, pois aqui a lição da Grande Depressão, a palavra aparece constantemente no discurso da década de 1940, se traduziu pelo menos em parte em medidas concretas. A supremacia americana era, claro, um fato. A pressão política por ação vinha de Washington, mesmo quando muitas ideias e iniciativas partiam da Grã-Bretanha, e onde as opiniões divergiram, como a discordância entre Keynes e o porta-voz americano Harry White, sobre o novo Fundo Monetário Internacional, FMI, os Estados Unidos prevaleceram. Contudo, o plano original para a nova ordem econômica mundial via essa supremacia como parte de uma nova ordem política mundial, também planejada durante os últimos anos da guerra como as Nações Unidas, e só depois que o modelo original da ONU desmoronou, na Guerra Fria, as duas únicas instituições internacionais de fato criadas sob os acordos de Bretton Woods de 1944, o Banco Mundial, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, e o FMI, ambos ainda existentes, tornaram-se de facto subordinadas à política americana. Iriam promover o investimento internacional e manter a estabilidade do câmbio, além de tratar de problemas de balanças de pagamento. Outros pontos no programa internacional não geraram instituições especiais, por exemplo, para controlar o preço de produtos primários e para adotar medidas internacionais destinadas a manter o pleno emprego, ou foram implementados de modo incompleto.
A proposta Organização do Comércio Internacional tornou-se um muito mais modesto Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT, uma estrutura para reduzir barreiras comerciais por meio de barganhas periódicas. Em suma, na medida em que tentavam construir um conjunto de instituições funcionais para dar vida a seus projetos, os planejadores do admirável mundo novo fracassaram. O mundo não emergiu da guerra sob a forma de um eficiente sistema internacional, multilateral, de livre comércio e pagamentos, e as medidas americanas para estabelecê-lo desabaram 2 anos após a vitória. Porém, ao contrário das Nações Unidas, o sistema internacional de comércio e pagamentos deu certo, embora não do modo originalmente previsto ou pretendido. Na prática, a Era de Ouro foi a era do livre comércio, livres movimentos de capital e moedas estáveis que os planejadores do tempo da guerra tinham em mente. Sem dúvida isso se deveu basicamente à esmagadora dominação econômica dos Estados Unidos e do dólar, que funcionou como estabilizador por estar ligado a uma quantidade específica de ouro, até a quebra do sistema em fins da década de 1960 e princípios da de 1970. Deve-se ter sempre em mente que em 1950 só os Estados Unidos tinham mais ou menos 60% de todo o estoque de capital de todos os países capitalistas avançados, produziam mais ou menos 60% de toda a produção deles, e mesmo no auge da Era de Ouro, 1970, ainda detinham mais de 50% do estoque total de capital de todos esses países e eram responsáveis por mais da metade de sua produção. Armstrong, Glynn e Harrison, 1991, p. 151. Isso também se devia ao temor do comunismo. Pois, ao contrário das convicções americanas, o principal obstáculo a uma economia capitalista internacional de livre comércio não era o instinto protecionista dos estrangeiros, mas a combinação das tradicionalmente altas tarifas internas dos Estados Unidos e o impulso para uma vasta expansão das exportações americanas, que os planejadores do tempo da guerra em Washington encaravam como essencial para atingir o pleno e efetivo emprego nos Estados Unidos. Coco, 1969, p. 13. Uma expansão agressiva estava visivelmente na mente dos formuladores da política americana assim que a guerra acabou. Foi a Guerra Fria que os encorajou a adotar uma visão mais ampla, convencendo-os de que era politicamente urgente ajudar seus futuros competidores a crescer o mais rápido possível. Chegou-se a argumentar que, dessa forma, a Guerra Fria foi o principal motor da grande prosperidade global. Walker, 1993. Isso é provavelmente um exagero, mas a gigantesca generosidade do Plano Marshall sem dúvida ajudou a modernizar os países que queriam usá-la para esse fim, como fizeram sistematicamente a França e a Áustria, e a ajuda americana foi decisiva na aceleração da transformação da Alemanha Ocidental e do Japão. Sem dúvida esses dois países teriam se tornado grandes potências econômicas de qualquer modo. O simples fato de, como países derrotados, não serem senhores de sua política externa lhes deu uma vantagem, pois não os tentou a despejar mais que um mínimo de recursos no estéril buraco dos gastos militares. No entanto, devemos nos perguntar o que teria acontecido à economia alemã se sua recuperação tivesse dependido dos europeus, que temiam seu renascimento. Com que rapidez a economia japonesa teria se recuperado, se os Estados Unidos não tivessem se dedicado a fazer do Japão a base industrial para a Guerra da Coreia e depois a do Vietnã em 1965? Os Estados Unidos financiaram a duplicação da produção de manufaturas do Japão, e não por acaso 1966-70 foram os anos de pico do crescimento japonês, não menos que 16% ao ano. O papel da Guerra Fria, portanto, não pode ser subestimado, mesmo que a longo prazo o efeito econômico do vasto desvio de recursos dos estados para armamentos competitivos fosse prejudicial. No caso extremo da União Soviética, foi provavelmente fatal. Contudo, mesmo os Estados Unidos trocaram força militar por crescente e enfraquecimento econômico. Uma economia capitalista mundial desenvolveu-se assim em torno dos Estados Unidos. Ergueu menos obstáculos aos movimentos internacionais de fatores de produção que qualquer outra desde o período médio vitoriano, com uma exceção, a migração internacional demorou a recuperar-se do estrangulamento do entreguerras.
Isso foi, em parte, uma ilusão de ótica. O grande boom da Era de Ouro foi alimentado não apenas pela mão de obra dos ex-desempregados, mas por vastos fluxos de migração interna, do campo para a cidade, da agricultura, sobretudo de regiões de solos montanheses pobres, de regiões mais pobres para outras mais ricas. Assim, os sulistas italianos inundaram as fábricas da Lombardia e do Piemonte, e 400 mil camponeses meiros toscanos deixaram suas terras em 20 anos. A industrialização do leste europeu foi em essência um desses processos de migração em massa. Além disso, alguns desses migrantes internos eram na verdade migrantes internacionais, só que haviam chegado ao país não em busca de emprego, mas como parte do terrível êxodo em massa de refugiados e populações expulsas após 1945. Apesar disso, é notável que numa era de espetacular crescimento econômico e crescente escassez de mão de obra, e num mundo ocidental dedicado a livres movimentos na economia, os governos resistissem à livre imigração, e, quando de fato começaram a permiti-la, como no caso dos habitantes do Caribe e outros membros da comunidade britânica, que tinham o direito de assentar-se porque legalmente eram britânicos, acabassem por interrompê-la. Em muitos casos só se concedia a esses imigrantes, a maioria vinda dos países menos desenvolvidos do Mediterrâneo, permanência condicional e temporária, para que pudessem ser facilmente repatriados, embora a expansão da comunidade econômica europeia, passando inclusive vários países de imigrantes, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, tornasse isso mais difícil. Mesmo assim, no início da década de 1970 cerca de 7,5 milhões haviam migrado para os países europeus desenvolvidos, POTS, 1990, pp. 146, 7. Mesmo na Era de Ouro a imigração era uma questão politicamente delicada. Nas difíceis décadas após 1973, ia levar a uma aguda elevação da xenofobia pública na Europa. Contudo, a economia mundial na Era de Ouro continuou sendo mais internacional que transnacional. Os países comerciavam uns com os outros em medida cada vez maior. Mesmo os Estados Unidos, que tinham sido em grande parte autossuficientes antes da Segunda Guerra Mundial, quadruplicaram suas exportações para o resto do mundo entre 1950 e 1970, mas também se tornaram um maciço importador de bens de consumo a partir do final da década de 1950. Em fins da década de 1960, começaram até a importar automóveis, Bloch, 1977, p. 145. Contudo, embora as economias industriais comprassem e vendessem cada vez mais suas respectivas produções, o grosso de suas atividades econômicas continuou centrado no mercado interno. No auge da Era de Ouro, os Estados Unidos exportaram apenas pouco menos de 8% de seu PIB, e, mais surpreendentemente, o Japão, tão voltado para a exportação, só um pouco mais. Margin Shore, p. 43, tabela 2, 2. Apesar disso, começou a surgir, sobretudo a partir da década de 1960, uma economia cada vez mais transnacional, ou seja, um sistema de atividades econômicas para as quais os territórios e fronteiras de estados não constituem o esquema operatório básico, mas apenas fatores complicadores. No caso extremo, passa a existir uma economia mundial que na verdade não tem base ou fronteiras determináveis, e que estabelece, ou antes impõe, limites ao que mesmo as economias de estados muito grandes e poderosos podem fazer. Em dado momento do início da década de 1970, uma economia transnacional assim tornou-se uma força global efetiva. E continuou a crescer, no mínimo mais rapidamente que antes, durante as décadas de crise após 1973. Na verdade, seu surgimento criou em grande parte os problemas dessas décadas. Claro que foi acompanhada de uma crescente internacionalização. Entre 1965 e 1990, a porcentagem do produto mundial destinado às exportações iria duplicar, World Development, 1992, p. 235. Três aspectos dessa transnacionalização foram particularmente óbvios.
As empresas transnacionais, muitas vezes conhecidas como multinacionais, a nova divisão internacional do trabalho e o aumento de financiamento offshore, externo. Este último foi não só uma das primeiras formas de transnacionalismo a desenvolver-se, mas também uma das que demonstraram mais vividamente a maneira como a economia capitalista escapava do controle nacional, ou de qualquer outro. O termo offshore entrou no vocabulário público civil a certa altura da década de 1960, para descrever a prática de registrar a sede legal da empresa no território fiscal generoso, em geral minúsculo, que permitia aos empresários evitar os impostos e outras restrições existentes em seu próprio país. Pois todo estado ou território sério, por mais comprometido que estivesse com a liberdade de obter lucros, havia estabelecido em meados da década de 1960 certos controles e restrições à conduta de negócios legítimos, no interesse de seu povo. Uma combinação convenientemente complexa e engenhosa de buracos legais nas leis empresariais e trabalhistas dos bondosos mini-territórios, por exemplo, Curaçao, Ilhas Virgens e Liechtenstein, podia produzir maravilhas no balanço da empresa. Pois a essência da prática do offshore está em transformar um enorme número de buracos numa estrutura empresarial viável mas não regulamentada. Rav P. Hodgson, 1972, p. 83. Por motivos óbvios, a prática do offshore prestava-se particularmente a transações financeiras, embora o Panamá e a Libéria há muito subsidiassem seus políticos com a renda do registro de navios mercantes de outros países cujos donos achavam a mão de obra e os regulamentos de segurança patrícios demasiado onerosos. Em dado momento da década de 1960, um pouco de engenhosidade transformou o velho centro internacional financeiro, a City de Londres, num grande centro offshore global, com a invenção da euromoeda, ou seja, sobretudo o eurodólares. Os dólares depositados em bancos não americanos e não repatriados, sobretudo para evitar as restrições da legislação bancária americana, tornaram-se um instrumento financeiro negociável. Esses dólares em livre flutuação, acumulando-se em grandes quantidades graças aos crescentes investimentos americanos no exterior e aos enormes gastos políticos e militares do governo dos Estados Unidos, se tornaram a fundação de um mercado global, sobretudo de empréstimos a curto prazo, que escapava a qualquer controle. Seu crescimento foi sensacional. O mercado de euromoeda líquida subiu de cerca de 14 bilhões de dólares em 1964 para aproximadamente 160 bilhões em 1973 e quase 500 bilhões 5 anos depois, quando esse mercado se tornou o principal mecanismo para reciclar o clondique de lucros do petróleo que os países da OPEP de repente se viram imaginando como gastar e investir. Os Estados Unidos foram o primeiro país a se ver à mercê dessas vastas e multiplicantes enxurradas de capital solto que varriam o globo de moeda em busca de lucros rápidos. Todos os governos acabaram sendo vítimas disso, pois perderam o controle das taxas de câmbio e do volume de dinheiro em circulação no mundo. Em princípios da década de 1990, até mesmo a ação conjunta de grandes bancos centrais revelou-se impotente. Que empresas baseadas no país, mas operando em vários, expandissem suas atividades era bastante natural. Tampouco eram novas essas multinacionais. As empresas americanas desse tipo aumentaram suas filiais estrangeiras de cerca de 7,5 mil em 1950 para mais de 23 mil em 1966, a maioria na Europa Ocidental e no Hemisfério Ocidental, 1977, p. 92. Contudo, empresas de outros países as foram seguindo cada vez mais. A empresa química alemã Ocht, por exemplo, estabeleceu-se ou associou-se com 117 fábricas em 45 países, em todos os casos, com exceção de 6, depois de 1950, Frobel, Heinrich Sicrei, 1986. A novidade estava mais na escala abrangente dessas entidades transnacionais. No início da década de 1980, as empresas transnacionais americanas respondiam por mais de 3/4 das exportações e quase metade das importações do país, e tais empresas, britânicas e estrangeiras, eram responsáveis por mais de 80% das exportações da Grã-Bretanha, UM Transnacional, 1988.
Em certo sentido, estes números são irrelevantes, pois a principal função dessas empresas era internalizar mercados ignorando fronteiras nacionais, isto é, tornar-se independentes do Estado e seu território. Muito do que as estatísticas, ainda basicamente coletadas de país em país, mostram como importações ou exportações é na verdade comércio interno dentro de uma entidade transnacional como a General Motors, que operava em 40 países. A capacidade de operar desse jeito reforçou naturalmente a tendência à concentração de capital, conhecida desde Karl Marx. Em 1960, já se estimava que as vendas das 200 maiores empresas do mundo, não socialista, equivaliam a 17% do PNB daquele setor do mundo, e em 1984 dizia-se que equivaliam a 26%. 70% A maioria dessas transnacionais se situavam em estados substancialmente desenvolvidos. Na verdade, 85% das 200 grandes tinham sede nos Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha e Alemanha, com empresas de 11 outros países formando o resto. Contudo, mesmo sendo provável que as ligações dessas supergigantes com seus governos de origem fossem estreitas, no fim da Era de Ouro é duvidoso que qualquer uma dessas empresas, com exceção das japonesas e de algumas essencialmente militares, pudesse ser descrita sem hesitação como identificada com os interesses de seu governo ou país. Não era mais tão claro quanto parecia antes que, segundo as palavras de um magnata de Detroit e que entrou no governo americano, o que é bom para a General Motors é bom para os Estados Unidos. Como poderia sê-lo, quando suas operações no país de origem eram simplesmente no mercado entre os 100 onde, digamos, a Mobil Oil era ativa, ou os 170 onde a Daimler-Benz se achava presente? A lógica comercial obrigaria uma empresa internacional de petróleo a adotar, em relação a seu país de origem, uma estratégia e política exatamente igual à que tinha com a Arábia Saudita ou a Venezuela, ou seja, em termos de lucros e perdas de um lado, e do relativo poder da empresa e do governo de outro. A tendência de transações em empresas comerciais, e não apenas de algumas dezenas de gigantes, emanciparem do tradicional Estado-nação tornou-se ainda mais acentuada à medida que a produção industrial começava, lentamente a princípio, mas com crescente rapidez, a sair dos países europeus e da América do Norte pioneiros na industrialização e no desenvolvimento capitalista. Esses países continuaram sendo a usina de força do crescimento da Era de Ouro. Em meados da década de 1950, os países industriais tinham vendido cerca de 3/5 de suas exportações manufaturadas uns aos outros, no início da de 1970 3/4. Entretanto, as coisas começaram então a mudar. O mundo desenvolvido passou a exportar um pouco mais de suas manufaturas para o resto do mundo, porém, mais significativamente, o terceiro mundo passou a exportar manufaturas para os países industriais desenvolvidos em escala substancial. À medida que as tradicionais exportações primárias de regiões atrasadas perdiam terreno, com exceção, após a revolução da OPEP, dos combustíveis minerais, elas começaram, irregular mas rapidamente, a industrializar-se. Entre 1970 e 1983, a fatia das exportações industriais globais que cabia ao terceiro mundo, até então estável em cerca de 5%, mais que dobrou. Frobel e Heinrichs, Cree, 1986, p. 200. Uma nova divisão internacional do trabalho, portanto, começou a solapar a antiga. A empresa alemã Volkswagen instalou fábricas na Argentina, Brasil, Canadá, Equador, Egito, México, Nigéria, Peru, África do Sul e Iugoslávia, como sempre, sobretudo após meados da década de 1960. Novas indústrias do terceiro mundo abasteciam não apenas os crescentes mercados locais, mas também o mercado mundial. Podiam fazer isso tanto exportando artigos inteiramente produzidos pela indústria local, como os têxteis, a maioria dos quais em 1970 tinha emigrado dos velhos países para os em desenvolvimento, quanto tornando-se parte de um processo transnacional de manufatura. Essa foi a inovação decisiva da Era de Ouro, embora só atingisse plenamente a maioridade depois.
Isso só poderia ter acontecido graças à revolução no transporte e comunicação, que tornou possível e economicamente factível dividir a produção de um único artigo entre, digamos, Houston, Singapura e Tailândia, transportando por frete aéreo o produto parcialmente completo entre esses centros e controlando centralmente todo o processo com a moderna tecnologia de informação. Grandes fabricantes de produtos eletrônicos começaram a globalizar-se a partir de meados da década de 1960. A linha de produção cruzava agora não hangares gigantescos no único local, mas o globo. Algumas delas paravam nas extraterritoriais zonas francas ou fábricas offshore, que agora começavam a espalhar-se esmagadoramente pelos países pobres com mão de obra barata, e sobretudo feminina e jovem, outro novo artifício para escapar ao controle de um só estado. Assim, uma das primeiras, Manaus, no interior da floresta amazônica, fabricava artigos têxteis, brinquedos, produtos de papel, eletrônicos e relógios digitais para empresas americanas, holandesas e japonesas. Tudo isso produziu uma mudança paradoxal na estrutura política da economia mundial. Medida que o globo se tornava sua unidade real, as economias nacionais dos grandes estados foram dando lugar a tais centros offshore, a maioria situada nos pequenos ou minúsculos mini-estados que se haviam convenientemente multiplicado quando os velhos impérios coloniais se despedaçaram. No fim do breve século XX, o mundo, segundo o Banco Mundial, possuía 71 economias com populações de menos de 2,5 milhões de habitantes, 18 delas com populações de menos de 100 mil, ou seja, 2/3 de todas as unidades políticas oficialmente tratadas como economias. World Development, 1992. Até a Segunda Guerra Mundial, essas unidades eram encaradas como piadas econômicas, e na verdade nem como estados de fato. Eram e certamente são incapazes de defender sua independência nominal na selva internacional, mas na Era de Ouro se tornou evidente que podiam florescer tanto quanto e às vezes mais que grandes economias nacionais, oferecendo serviços diretamente à economia global. Daí o surgimento de novas cidades-estado, Hong Kong, Singapura, uma forma de organização política que florescera pela última vez na Idade Média. Pedaços do deserto do Golfo Pérsico foram transformados em grandes participantes no mercado de investimento global, Kuwait, e dos muitos refúgios offshore da legislação de Estado. Essa situação iria oferecer aos movimentos étnicos nacionalistas de fins do século XX que se multiplicavam, instrumentos inconvincentes em favor da viabilidade de uma Córcega ou Ilhas Canárias independentes. Inconvincentes porque a única independência conseguida por secessão era a separação do Estado-nação a que tais territórios se achavam antes ligados. Economicamente, a separação iria quase com certeza torná-los mais dependentes das entidades transnacionais que cada vez mais determinavam essas questões. O mundo mais conveniente para os gigantes multinacionais é aquele povoado por estados anões, ou sem estado algum. 5. Era natural que a indústria se transferisse de locais de mão de obra cara para outros onde ela era barata, assim que isso se tornasse possível e economicamente viável, e a previsível descoberta de que a força de trabalho não branca era pelo menos tão qualificada e educada quanto a branca iria ser um bônus extra para as indústrias de alta tecnologia. Contudo, havia um motivo particularmente convincente para o boom da Era de Ouro provocar o abandono dos países núcleo da velha industrialização. Era a incomum combinação keynesiana de crescimento econômico numa economia capitalista baseada no consumo de massa de uma força de trabalho plenamente empregada e cada vez mais bem paga e protegida. Essa combinação era, como vimos, uma construção política. Apoiou-se num consenso político efetivo entre a direita e a esquerda na maioria dos países ocidentais, tendo a extrema-direita fascista ultranacionalista sido eliminada do cenário político pela Segunda Guerra Mundial e a extrema-esquerda comunista pela Guerra Fria. Também se baseou num consenso tácito ou explícito entre patrões e organizações trabalhistas para manter as reivindicações dos trabalhadores dentro de limites que não afetassem os lucros e as perspectivas futuras de lucros suficientemente altos para justificar os enormes investimentos sem os quais o espetacular crescimento da produtividade da mão de obra da Era de Ouro não poderia ter ocorrido.
Na verdade, nas 16 economias de mercado mais industrializadas o investimento cresceu a uma taxa anual de 4,5%, quase 3 vezes mais rapidamente que durante os anos de 1870 a 1913, mesmo levando-se em conta a taxa um tanto menos impressionante na América do Norte, que empurrou a média geral para baixo. Madison, 1982, tabela 5.1, p. 96. De facto, o arranjo era triangular, com os governos, formal ou informalmente, presidindo as negociações institucionalizadas entre capital e trabalho, agora habitualmente descritos, pelo menos na Alemanha, como parceiros sociais. Após o fim da Era de Ouro, esses arranjos foram barbaramente atacados pelos crescentes teólogos do livre mercado sob o nome de corporativismo, uma palavra que tinha associações meio esquecidas e inteiramente irrelevantes com o fascismo do entreguerras. Tratava-se de um pacto aceitável para todos os lados. Os patrões, que pouco se incomodavam com altos salários no longo boom de altos lucros, apreciavam a previsibilidade que tornava mais fácil o planejamento. A mão de obra recebia salários que subiam regularmente e benefícios extras, e um estado previdenciário sempre mais abrangente e generoso. O governo conseguia a estabilidade política, partidos comunistas fracos, exceto na Itália, e condições previsíveis para a administração macroeconômica que todos os estados então praticavam. E as economias dos países capitalistas industrializados se deram esplendidamente bem, no mínimo porque pela primeira vez, fora dos Estados Unidos e talvez da Australásia, passava a existir uma economia de consumo de massa com base no pleno emprego e rendas reais em crescimento constante, escorada pela Seguridade Social, por sua vez paga pelas crescentes rendas públicas. Na verdade, nos eufóricos anos 60 alguns governos incautos chegaram a garantir aos desempregados, poucos então, 80% de seus antigos salários. Até fins da década de 1960, a política da Era de Ouro refletiu esse estado de coisas. A guerra se seguiram, em toda parte, governos fortemente reformistas, rooseveltiano nos Estados Unidos, dominados pelos social-democratas em praticamente toda a Europa Ocidental ex-beligerante, com exceção da Alemanha Ocidental ocupada, onde não houve instituições nem eleições independentes até 1949. Mesmo os comunistas estavam no governo até 1947. O radicalismo dos anos da resistência afetou até os partidos conservadores que surgiam. Os democratas cristãos alemães ocidentais achavam o capitalismo ruim para a Alemanha até 1949, Lehmann, 1988, ou pelo menos tornava difícil nadar contra a corrente. O Partido Conservador britânico reivindicava crédito pelas reformas do governo trabalhista de 1945. Um tanto surpreendentemente, o reformismo logo bateu em retirada, embora não o consenso. O grande boom da década de 1950 foi presidido, quase em toda parte, por governos de conservadores moderados. Nos Estados Unidos, a partir de 1952, Grã-Bretanha, de 1951, França, a não ser por breves episódios de coalizão, Alemanha Ocidental, Itália e Japão, a esquerda estava inteiramente fora do poder, embora a Escandinávia continuasse sendo social-democrata e partidos socialistas estivessem no poder em coalizões em outros países pequenos. Não pode haver dúvida sobre o recesso da esquerda. Isso não se deveu à perda maciça de apoio dos socialistas, nem mesmo dos comunistas na França e Itália, onde eram os maiores partidos da classe operária. Tampouco se deveu à Guerra Fria, exceto talvez na Alemanha, onde o Partido Social Democrata, SPD, era irrealista em relação à unidade alemã, e na Itália, onde ele permaneceu aliado aos comunistas. Todos, com exceção dos comunistas, eram confiavelmente anti-russos. O clima da década de prosperidade era contra a esquerda. Não, era tempo de mudança. Na década de 1960, o centro de gravidade do consenso mudou para a esquerda, talvez em parte devido ao crescente recuo do liberalismo econômico diante da administração keynesiana, mesmo em bastiões anticoletivistas como a Bélgica e a Alemanha Ocidental, talvez em parte porque os velhos senhores que presidiam a estabilização e ressurreição do sistema capitalista deixaram a cena,
David Eisenhower, nascido em 1890, em 1960, Konrad Adenauer, N. 1876, em 1965, Harold Macmillan, nascido em 1890, em 1964. Mesmo o grande general de Gaulle, nascido em 1890, acabou partindo. Verificou-se certo rejuvenescimento da política. Na verdade, os anos de pico da Era de Ouro pareceram tão convenientes para a esquerda moderada, mais uma vez no governo em muitos estados europeus ocidentais, quanto a década de 1950 fora inconveniente. Essa virada para a esquerda se deveu em parte a mudanças eleitorais, como na Alemanha Ocidental, Áustria e Suécia, e anteciparam mudanças ainda mais impressionantes na década de 1970 e inícios da de 1980, quando os socialistas franceses e os comunistas italianos alcançaram seu pico histórico, mas em essência os padrões de votos continuaram estáveis. Os sistemas eleitorais exageravam mudanças relativamente menores. Contudo, há um claro paralelismo entre a mudança para a esquerda e os acontecimentos públicos mais significativos da década, ou seja, o aparecimento de estados de bem-estar no sentido literal da palavra, quer dizer, estados em que os gastos com a seguridade social, manutenção de renda, assistência e educação se tornaram a maior parte dos gastos públicos totais, e as pessoas envolvidas em atividades de seguridade social formavam um maior corpo de todo o funcionalismo público. Por exemplo, em meados da década de 1970, 40% na Grã-Bretanha e 47% na Suécia. Terborn, 1983. Os primeiros estados de bem-estar, nesse sentido, apareceram por volta de 1970. Claro, o declínio dos gastos militares durante os anos da década fez aumentar automaticamente a proporção de gastos em outros setores, mas o exemplo dos Estados Unidos mostra que houve uma mudança real. Em 1970, quando a Guerra do Vietnã estava no auge, o número de empregados em escolas nos Estados Unidos pela primeira vez se tornou significativamente maior que o de pessoal militar e civil da defesa. Os Historical Statistics 1976, Vol. I. pp. 1102, 1104 e 1141. No fim da década de 1970, todos os estados capitalistas avançados se haviam tornado estados do bem-estar desse tipo, com 6 deles gastando mais de 60% de seus orçamentos na seguridade social: Austrália, Bélgica, França, Alemanha Ocidental, Itália, Países Baixos. Isso iria produzir consideráveis problemas após o fim da Era de Ouro. Enquanto isso, a política das economias de mercado desenvolvidas parecia tranquila, se não sonolenta. Que havia de excitante, a não ser o comunismo, os perigos de guerra nuclear e as crises internas que as atividades imperiais no exterior traziam, como a aventura de Suez de 1956, na Grã-Bretanha, a Guerra da Argélia, na França, 1954, 61, e, depois de 1965, a Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos. Foi por isso que a súbita e quase mundial explosão de radicalismo estudantil em 1968 e por volta dessa data pegou tão de surpresa os políticos e os intelectuais mais velhos. Era um sinal de que o equilíbrio da Era de Ouro não podia durar. Economicamente, esse equilíbrio dependia de uma coordenação entre o crescimento da produção e os ganhos que mantinham os lucros estáveis. Um afrouxamento na ascensão contínua de produtividade ou um aumento desproporcional nos salários resultariam em desestabilização. Dependia do que estivera tão dramaticamente ausente no entreguerras, um equilíbrio entre o crescimento da produção e a capacidade dos consumidores de comprá-la. Os salários tinham de subir com rapidez suficiente para manter o mercado ativo, mas não para espremer os lucros. Como, porém, controlar salários numa era de demanda excepcionalmente florescente? Como, em outras palavras, controlar a inflação, ou pelo menos mantê-la dentro de limites. Por último, a Era de Ouro dependia do esmagador domínio político e econômico dos Estados Unidos, que atuavam, às vezes sem pretender, como o estabilizador e assegurador da economia mundial. Durante a década de 1960, tudo isso dava sinais de desgaste.
A hegemonia dos Estados Unidos declinou e, enquanto caía, o sistema monetário com base no dólar-ouro desabou. Houve alguns sinais de diminuição na produtividade da mão de obra em vários países, e sem dúvida sinais de que o grande reservatório de mão de obra da migração interna, que alimentara o boom industrial, chegava perto da exaustão. Após 20 anos, tornara-se adulta uma nova geração, para a qual a experiência do entreguerras, desemprego em massa, insegurança, preços estáveis ou em queda, era história, e não parte de sua experiência. Eles haviam ajustado suas expectativas à única experiência de seu grupo etário, de pleno emprego e inflação contínua. Friedman, 1968, p. 11. Qualquer que tenha sido a situação responsável pela explosão mundial de salários no fim da década de 1960, escassez de mão de obra, crescentes esforços dos patrões para conter os salários reais, ou, como na França e na Itália, as grandes rebeliões estudantis, tudo se assentava na descoberta, feita por uma geração de trabalhadores acostumados a ter ou conseguir emprego, de que os regulares e bem-vindos aumentos, há tanto negociados por seus sindicatos, eram na verdade muito menos do que se podia arrancar do mercado. Detectemos ou não um retorno à luta de classes nesse reconhecimento de realidades do mercado, como afirmaram muitos na nova esquerda pós-68, não há dúvida sobre a impressionante mudança de estado de espírito entre a moderação e a calma das negociações salariais antes de 1968 e os últimos anos da Era de Ouro. Uma vez que era diretamente relevante para o modo como a economia funcionava, a mudança no estado de espírito dos trabalhadores teve muito mais peso que a grande explosão de agitação estudantil em 1968 e por volta dessa data, embora os estudantes oferecessem material mais sensacional para os meios de comunicação e muito mais alimento para os comentaristas. A rebelião estudantil foi um fenômeno fora da economia e da política. Mobilizou um setor minoritário da população, ainda mal reconhecido como um grupo definido na vida pública, e, como a maioria de seus membros ainda estava sendo educada, em grande parte fora da economia, a não ser como compradores de discos de rock, a juventude, classe média. Seu significado cultural foi muito maior que o político, que foi passageiro, ao contrário de tais movimentos em países do terceiro mundo e ditatoriais. Contudo, serviu, como aviso, uma espécie de memento mori a uma geração que em parte acreditava ter solucionado para sempre os problemas da sociedade ocidental. Os grandes textos do reformismo da Era de Ouro, The Future of Socialism, no futuro do socialismo, de Crosland, The Affluent Society, a sociedade rica, de J. K. Galbraith, Beyond the Welfare State, além do estado do bem-estar, de Gunnar Myrdal. The End of Ideology, O Fim da Ideologia, de Daniel Bell, todos escritos entre 1956 e 1960, baseavam-se na presunção da crescente harmonia interna de uma sociedade agora basicamente satisfatória, se bem que aperfeiçoável, ou seja, na confiança na economia de consenso social organizado. Esse consenso não sobreviveu à década de 1960. Portanto, 1968 não foi nem um fim, nem um princípio, mas apenas um sinal. Ao contrário da explosão salarial, do colapso do sistema financeiro internacional de Bretton Woods em 1971, do boom de produtos de 1972-3 e da crise da OPEP de 1973, não entra muito na explicação dos historiadores econômicos sobre o fim da Era de Ouro. Seu fim não era exatamente inesperado. A expansão da economia no início da década de 1970, acelerada por uma inflação em rápida ascensão, maciços aumentos nos meios circulantes do mundo, e pelo vasto déficit americano, tornou-se febril. No jargão dos economistas, o sistema ficou superaquecido. Nos 12 meses a partir de julho de 1972, o PIB real nos países da OCDE subiu 7,5%, e a produção industrial real 10%. Historiadores que não esqueceram como terminou o grande boom médio vitoriano bem poderiam ter se perguntado se o sistema não se encaminhava para uma queda. Teriam estado certos, embora eu não creia que alguém tenha previsto a queda de 1974.
Tampouco, talvez, a levaram tão a sério quanto ela revelou ser, pois, embora o produto nacional bruto dos países industriais avançados na verdade caísse substancialmente, coisa que não acontecia desde a guerra, as pessoas ainda pensavam em crise econômica nos termos de 1929, e não havia sinal de catástrofe. Como sempre, a reação imediata dos chocados contemporâneos foi buscar razões especiais para o colapso do antigo boom, um incomum acúmulo de perturbações infelizes, sem probabilidade de se repetir na mesma escala, cujo impacto foi agravado por alguns erros inevitáveis, para citar ao C.D. McCracken, 1977, p. 14. Os mais simplórios atribuíam tudo à ganância dos cheques do petróleo da OPEP. Qualquer historiador que atribui grandes mudanças na configuração da economia do mundo ao azar e a acidentes inevitáveis deve pensar de novo. E essa foi uma grande mudança. A economia mundial não recuperou seu antigo ritmo após o crash. Uma era chegava ao fim. As décadas a partir de 1973 seriam de novo uma era de crise. A era de ouro perdeu seu brilho. Apesar disso, iniciara, na verdade realizara, a mais impressionante, rápida e profunda revolução nos assuntos humanos de que a história tem registro. Para isso vamos nos voltar agora,